E vamos falar de uma outra tragédia agora para o futebol mundial, para o futebol argentino, que é a morte do ex-jogador Diego Maradona, de 60 anos. Ele morreu hoje após sofrer uma parada cardiorrespiratória. E Bruno Prado traz mais informações para a gente. Oi, Bruno. Olá, Denise. Realmente uma notícia muito triste, né, para o futebol. Diego Maradona, que faleceu hoje, né? Ele que recentemente passou por uma cirurgia na cabeça, né? Retirou um coágulo do cérebro, faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória. E claro, uma grande repercussão no mundo, um grande ídolo da Argentina, ídolo mundial também. E várias mensagens, né, várias manifestações das estrelas do futebol, também de outras áreas. O Pelé se manifestou nas suas redes sociais, Cristiano Ronaldo, enfim, Romário, grandes jogadores do futebol. Enfim, o Pelé tem até aqui a mensagem dele, né? Ele diz, né, que notícia triste, perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora que Deus dê força para os familiares e um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu, né? O Pelé que fez 80 anos também recentemente, o Maradona fez 60 no mesmo mês, né? Eles Maradona é jovem, no né? mesmo mês, jovem. Agora ele tem todo um histórico de muito abuso, né? Abuso de bebidas, em algum momento também de drogas. Ele teve esse problema recentemente da cirurgia. Agora 9 ambulâncias foram para o local. É uma comoção muito grande na Argentina, porque era um ídolo de fato, né? É um ídolo muito grande, né? A gente tem aí algumas imagens, né? Aí não sei se é na cirurgia dele que foi uma comoção muito grande, né? Na cirurgia que ele fez na cabeça, né? Essas imagens recentemente, há poucas semanas, um mês no máximo, aconteceu essa cirurgia. E o Maradona vinha trabalhando como técnico de futebol, ele era técnico do Ginásio Esgrima, time da primeira divisão da Argentina, e realmente, né, a vida dele tem esses momentos, né, o envolvimento, ele era usuário de drogas, né, ou pelo que a família dele falou, até há pouco tempo ele já não usava mais, só que ele vinha abusando do álcool. O próprio irmão dele falou isso na época dessa cirurgia na cabeça, né, que ele vinha abusando muito do álcool. Tivemos as imagens dele, lamentavelmente, em várias circunstâncias, em jogos de futebol que ele acompanhava, mesmo na Copa do Mundo, ele tendo de ser retirado dos locais, não é? Ele abusou, mas é uma perda para o futebol por toda a lembrança, né? Tudo que ele fez pela história do futebol mundial, né? Sim, e tem uma questão, né, da ligação do Maradona com o povo argentino, né? O Maradona foi um grande jogador, obviamente, mas além disso ele tinha uma identificação muito grande com o povo argentino, até pelo jeito de ser do Maradona, né? Um ídolo imperfeito, um ídolo que era muito espontâneo, ele se manifestava. Hoje os jogadores até evitam dar entrevistas muito polêmicas. O Maradona sempre se posicionou, sempre deu a opinião dele, sempre foi um crítico de alguns dirigentes poderosos do futebol argentino e da FIFA, inclusive. O Maradona, a gente tem alguma outra imagem ali que passou agora, ele no meio da torcida argentina, isso aconteceu várias vezes, até depois que ele parou de jogar futebol, ele assistindo jogos da seleção no meio da torcida mesmo, até na Copa Davis de tênis, já teve também o Maradona no meio da torcida no ano que a Argentina chegou longe na Copa Davis. Então ele tinha muita essa identificação com o povo argentino, né? O Maradona, ele fazia coisas que o argentino normal fazia, no sentido de estar identificado com o país, de se manifestar. O gol que ele fez na Copa de 86 contra a Inglaterra, de mão, que é um gol muito famoso. Depois ele acabou reconhecendo, né? Sim, que foi de mão, mas ele fala ali, aí surgiu o apelido, né, o nome, a expressão La Mano de Dios, porque ele fala que ele fez justiça por causa da Guerra das Malvinas entre a Argentina e a Inglaterra. Então ele tinha muito essa coisa nacionalista, de identificação com o povo argentino, que acaba deixando ele assim muito próximo, um ídolo que não é aquele ídolo inalcançável, né? Ele parecia uma pessoa como qualquer outro cidadão argentino. Bom, e nós vamos voltar a falar mais sobre a morte de Maradona. O Bruno vai continuar com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Voltamos a falar da morte do craque argentino, Diego Armando Maradona, uma lenda, uma das lendas do futebol mundial. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, ele que estava em casa se recuperando de uma cirurgia que fez recentemente. E nós vamos trazer para comentar esse caso, mais uma tragédia aí, o Mauro Betti, que está aqui com a gente. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu sou, como você também é, e como a Jovem Pan também professa, nós somos e devemos ser, e devemos sempre brigar, lutar e às vezes até brigar pela tolerância religiosa, por entender os contrários, por entender as crenças, os credos e os sentimentos. Você pode não concordar com uma religião, você pode discordar dela, mas você é obrigado a respeitar. E eu pego esse exemplo porque Maradona é considerado Deus na Argentina por quem gosta de futebol. Tem até mesmo uma igreja maradoniana que se celebra casamentos, se celebra vários batismos, sacristias, enfim, vários sacramentos, o que for. Então você já começa por aí que tem que respeitar.
Então, se um cara chegou a esse nível de idolatria, e é fundamental que se entenda também o momento que aconteceu, porque Maradona praticamente foi a pessoa física campeã do mundo pela Argentina em 86, quando a Argentina foi bicampeã mundial. Mas não fosse aquela perna canhota genial, a melhor perna esquerda ou a mais genial perna esquerda da história do futebol, talvez a Argentina não fosse. E foi 4 anos depois da Guerra das Malvinas, da Guerra das Falklands, e ele fazendo um gol com La Mano de Dios, mais da Mano del Diablo contra a Inglaterra, fazendo o gol mais espetacular da história das Copas, no mesmo jogo contra os ingleses, o gol do Barrigete cósmico, o gol do Cometa, que fez toda a diferença na Copa do México de 86. Então ninguém suou e jogou mais pela camiseta albiceleste da Argentina do que o Maradona. Messi, para mim, é mais jogador de futebol do que Maradona, mas Maradona é mais genial e genioso. Para mim, ninguém na história do futebol interplanetário jogou mais bola do que o Maradona. Pelé é de outro planeta. Mas mesmo do planeta de onde veio o Pelé foi muito mais jogador de futebol, muito mais atleta, muito mais profissional. O Maradona, a figura que a gente está vendo aí, não é essa figura meio folclórica, o gordito, o baixinho, o peluça, mas o pibe de ouro, o Maradona, o Diego, el 10 maravilhoso, ele se fez praticamente sozinho e fez, repito, a Argentina ser campeã do mundo de 86, e errar sempre foi muito mais humano com Maradona. E olha como ele errou fora e dentro de campo. Não estou nem falando convicções políticas, gostos pessoais, as tantas tretas com a FIFA, muitas com razão, as tantas brigas com o Pelé, às vezes perdendo a razão. Mas ele representou para a Argentina, até mais do que Pelé para a seleção brasileira, eu não estou falando em termos de qualidade. Repito, Pelé é um ET. Nada é melhor no esporte, não só futebol, do que o Pelé. Mas para jogar bola, que é diferente necessariamente de jogar futebol, para mim o Maradona jogou até mais do que o Messi. Porque se você, Denise, jogasse uma bigorna para o Maradona, ele ia dar um show. Se você jogar a bola para o Messi, ele faz um gol. Até se jogar uma caixa registradora para o Messi, ele faz o gol. O Maradona era um esteta, era um artista, era um excesso. E muitas vezes se perdia pelo excesso, como lamentavelmente o mundo e o esporte perde essa figura espetacular. Repito, o Messi para mim é mais jogador que o Maradona, mas para a Argentina, sobretudo pela Copa de 86 e pela maneira como ele derrotou ainda mais os ingleses 4 anos depois da Guerra das Malvinas, o Maradona sempre vai ser mais ídolo do que o Messi, e aí é uma grande discussão. Mas indiscutivelmente, não só o futebol, mas o esporte perde um dos maiores. Repito, não é quem jogou mais futebol, mas poucos jogaram mais bola no sentido estético e plástico e maravilhoso como esse que nos deixa e tinha que nos deixar exatamente no momento em que os estádios estão vazios e as canchas estão ainda mais vazias sem Diego Armando Maradona. Exatamente. E ele foi eleito pela FIFA em 2002 como o mais bonito gol da história das Copas do Mundo. Então foi reconhecimento de tudo que ele representava também em relação a isso. Esse jogo, depois da Guerra das Malvinas, passou aquela mensagem de um troco que estava sendo dado. Ele tinha uma popularidade imensa, essa questão que falavam que ele era Deus, ele dizia que não, que simplesmente ele era um jogador de futebol, mas ele gostava de ser endeusado, né? Ele tinha uma vaidade pessoal que a gente percebia nas manifestações dele, no posicionamento dele em relação a tudo, né? Tudo. Ele não era, evidentemente, uma figura fácil, como vários gênios, era bastante genioso, não era nada atlético. Aliás, por ter aí sim um histórico de atleta que é louvável, talvez ele tenha sobrevivido tanto tempo. Ele teve há uns 14, 15 anos atrás, problemas seríssimos, inclusive no hospital onde ele estava internado em Buenos Aires, várias correntes se fizeram, não só na Argentina, em todo o mundo. Ele realmente era uma personalidade muito além do futebol. Ele é daquele cara que, eu recomendo um documentário do Emil Kusturica sobre o Maradona. Na verdade, é mais sobre, falando em egos, é mais sobre o Kusturica do que sobre o Maradona, mais aparece Kusturica do que Maradona. Mas enfim, você pode ver um pouco da persona dele, inclusive com todas as contradições pessoais, políticas, todos os problemas que ele entrou. Não estou nem falando da questão das drogas, mas toda a questão que ele sempre teve, e ele sempre foi o mais argentino dos argentinos. Tem até uma piada clássica que diz que Maradona foi o melhor jogador da história do futebol e um dos melhores da Argentina. E repito, dá para dizer isso por tudo que fez o Messi. Mas a comoção mundial pelo passamento do Maradona mostra bem o que é esse que fez agora 60 anos no dia 30 de outubro, nos deixa agora, mas deixa um legado de arte que, repito, vai muito além do futebol, vai muito além das conquistas. A gente está vendo no Barcelona, onde ele foi tão bem, na Argentina, onde ele foi muito bem. Ele tem um mundial que o Messi não tem e possivelmente não terá, mas para mim isso não é uma questão, e sobretudo com o Maradona, porque o Maradona sempre, inclusive, se disse, em comparação ao próprio Messi, o Messi tem mais visão de gol do que eu tive, mas eu tenho mais visão de jogo, e de fato a visão de jogo é a canhota desse, que tinha como maior ídolo o nosso Roberto Rivelino, craque bandeira do Corinthians, do Fluminense, e claro, da seleção tricampeã do mundo há 50 anos. O Maradona tinha um ótimo gosto para canhotos, e realmente
realmente perna esquerda como a dele, só do Messi, mas para tão geniosa e tão genial como a do Maradona, eu não vi, não. E não se cuidava, né? Ele vivia no limite, tanto que o médico que realizou a cirurgia no cérebro dele, uma drenagem, ele disse que era uma coisa relativamente simples, mas o que preocupava era exatamente o estado de saúde dele, a debilidade que ele poderia ter, exatamente pelo histórico que ele tinha, né? Há pouco eu estava falando com o Bruno Prado sobre isso, que tem um histórico de uso de drogas, de alcoólatra que ele era, então isso tudo o deixava muito debilitado, não é? Muito, Denise. Aliás, não fosse esse histórico de atleta, realmente ele já teria provavelmente morrido antes, porque ele tinha um sobrepeso já no final de carreira como atleta, sempre exagerou nas bebidas. Infelizmente, na Itália, segundo se sabe, segundo assumido por ele mesmo, teve o acesso às drogas, ainda quando era ídolo do Napoli, e até pela característica do napolitano, não só no futebol, aquela coisa bastante sanguínea, não por acaso o sangue de San Gennaro borbulha em Nápoles. O Maradona teve esse encontro com as drogas e ele sempre viveu no limite, sempre foi extremo no limite. E mesmo como atleta, repito, um gênio, mas pouco atlético nesse aspecto, nesse nível, né? E essa condição que ele teve, claro, de atleta, pelo menos beneficiou para que ele pudesse ter uma sobrevida maior, porque tinha pressão alta, tinha problemas do coração, sobrepeso, e era, sem dúvida, alguém que se excedia, era alguém que estava sempre no limite, como muitos gênios, e esse era genioso ao extremo, e dá até para imaginar, pela genialidade do Maradona, se tivesse feito outras coisas, evidentemente não dá para dizer que ele seria um Van Gogh, mas no futebol dá para dizer que talvez o Maradona, como George Best, um grande craque norte-irlandês dos anos 60 e 80, a época conhecido como quinto Beatle, o Maradona é dessa linha, dos bad boys, né? Embora Deus era dos bad boys eternos, como já é eterna a sua história e o seu legado, não só para a Argentina, mas para o futebol mundial. Bruno? Ô Mauro, queria que você falasse sobre uma questão que hoje está sendo muito falada, obviamente, da identificação dele com o povo argentino, com o povo sul-americano, né? No caso o país dele é a Argentina, que a gente vive hoje um futebol bem globalizado, né? O próprio Messi é um cara que não jogou na Argentina profissionalmente. Você que é um cara que sabe muito da história do futebol, você lembra de um jogador tão identificado no antes e você imagina que agora, no depois, alguém vai se identificar tanto com um país, com uma nação como o Maradona, num futebol hoje muito globalizado? Excelente questão, Bruno. Não há, porque eu falava, o Pelé é o rei do futebol, o rei transnacional, até porque eu acho que o Pelé é um ET que foi registrado em Três Corações, mas é um ET de outro lugar. Aliás, do mesmo planeta de onde veio o Pelé, para mim tem de um satélite veio o Messi. E o Messi agora, na semana que vem, vai completar 20 anos de Catalunha. Ele saiu de Rosário com 1,27 m para tentar a vida e brilhar e ser esse monstro que é o Messi desde os 12 anos, há 20 anos, vai completar agora em dezembro, que ele está na Catalunha, está em Barcelona. E também por isso não teve identidade, até pelo perfil baixo, low profile do Messi. E o Maradona sempre foi aquela coisa da camiseta, ele mesmo, que eu falei no início do papo, dessa identificação, digamos, de retomar, ele usava a expressão, eu tomei as carteiras do bolso dos ingleses, porque eles nos mataram em 82 na Guerra das Malvinas como se fôssemos passarinhos. Então tem que entender um pouco o contexto dele, da própria história argentina, a própria característica, a própria identidade argentina, e se você quisesse criar, digamos, um argentino de anedota ou de estereótipo, dificilmente você fugiria do Maradona, né, com tudo aquilo que ele tem. E você destacou muito bem, Bruno, não tem antes, nada parecido. Pelé é rei, Maradona é Deus, já começa por aí, é Deus para os argentinos, e não só para eles. Mas ele realmente, e não só por ter sido 4 anos depois das Malvinas, por ter conquistado o que conquistou, mas ele sempre se identificou com a Argentina de uma maneira impressionante. E essa coisa meio de tangos e tragédias, a maneira como ele acabou sendo pego por doping depois da partida contra a Grécia na Copa de 94 nos Estados Unidos, a reação dele dizendo que era todo um esquema para tirá-lo da FIFA, do brasileiro Jovem Lange, da Liga da Justiça, aquelas coisas, algumas teorias conspiratórias, outras extremamente verossímeis. Então assim, ele sempre se identificou mais, ele sempre jogou, até às vezes mais do que jogava em clubes, pela seleção da Argentina, e repito, para mim foi a maior pessoa física campeã do mundo, quase que sozinho, num time bem organizado, mas campeão do mundo muito por ele, Maradona. Então, realmente, no mundo globalizado, e até pela questão argentina do Messi ser mais catalão do que outra coisa há quase 20 anos, não vai ter nada parecido com Maradona. Assim, em genialidade, difícil imaginar, e identificação também, por isso, toda essa dor do argentino. Mauro Betti, muito obrigada, uma boa tarde para você.
Para todos nós, um grande abraço. Denise, a você, ao Bruno e ao amigo da Jovem Pan.